Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou membro do grupo de computação competitiva do Cefet Minas Gerais e nós vamos ver hoje o problema da cordilheira, o Mountain Range. Esse problema ele consiste em programação dinâmica, então nós vamos ver programação dinâmica, cordilheira, que é a definição do problema, o modelo de solução, o algoritmo e um problema parecido. Programação dinâmica consiste basicamente em você pegar um problema grande, subdividir ele em problemas menores que podem ser combinados em suas soluções para alcançar a solução do problema maior, né? Geralmente a gente quer maximizar ou minimizar alguma coisa nesses problemas. O problema da cordilheira ele consiste em você ter N montanhas dispostas em uma linha. Cada montanha tem uma altura e você pode começar a sua rota de qualquer uma delas. A regra é, você só consegue ir de uma montanha para outra se a montanha que você está saindo é maior do que a montanha que você está chegando. E todas as montanhas que estão entre essas montanhas tem que ser menor que a que você está saindo também. A nossa pergunta é, qual é o número máximo de montanhas que nós podemos visitar durante essa rota, né? Então aí está a entrada é um número n, que é o número de montanhas, e a quantidade de montanhas, né? E as alturas das montanhas. As restrições do problema, e um exemplo de entrada, um exemplo de saída. Modelo de solução, a gente tem esse desenho bonitão aí, e a gente vai numerar essas montanhas com seus tamanhos, né? E aí a gente já tem a rota definida, que é a melhor rota, essa rota de vermelho, né? A gente pode tentar achar uma solução para esse problema fazendo uma varredura, né? Uma varredura da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e da esquerda para a direita e da direita para a esquerda a partir da montanha que eu estou analisando. E isso aí já é um subproblema, né? Você analisar cada montanha dessa já é um subproblema, para depois você saber qual que é a melhor rota, né? Mas isso aí é uma tentativa ingênua que vai nos dar um tempo computacional de complexidade O n elevado a 2, O de n elevado a 2. A gente pode, então, fazer essa varredura, só para exemplificar e a gente entender melhor o problema. A gente pode sair de 3 e chegar em 2 no máximo. Então, são duas montanhas analisadas, duas montanhas que a gente visitou. Da mesma forma, a gente pode fazer com 2. O 2 só visita o 2, o 4 vai visitar o 3, o 2 no máximo. Se você for para o lado que tem o 1, você vai acabar preso. E você não consegue chegar no 6, porque o 6 é maior que o 4, né? A gente vai fazer a mesma coisa para o 6. E aí essa rota em vermelho já está traçando a melhor rota do 6 até o 2 também, né? Que é a melhor rota que você consegue de montanhas, né? E nisso a gente consegue esse resultado. Qual que é a outra forma de abordar isso, né? Em vez da gente olhar a montanha de saída e quantas montanhas a montanha de saída consegue chegar no máximo, a gente vai fazer o contrário de uma forma melhor. A gente vai olhar a montanha de chegada e vai ver quantas montanhas conseguem chegar nela. Nesse caso, qual o máximo de montanhas quantas montanhas conseguem chegar na montanha 2 ali, né? As mesmas 5 montanhas que saem, que fazem o percurso até ela, né? Então, a montanha 2 chega nela mesma, a montanha 3 chega na 2, a 4 também chega na 2, a 6 chega na 2 e a 9 chega na 2. Então, como é que a gente faz para achar isso? Basicamente, a gente vai achar as montanhas maiores, né? Então, da montanha 2, olhando para trás, eu tenho a montanha 3, olhando para frente, eu tenho a montanha 4, que está me bloqueando. E nisso, eu vou armazenar essa informação e mais para frente usar a programação dinâmica para combinar essa informação da montanha 2, que é mais atômica, que está contida ali entre duas montanhas, com a informação das outras montanhas. Aí eu vou fazer isso para a montanha 4, para a montanha 1, para a 6, a 9, e depois eu vou combinar essas soluções. Então a gente tem aí esse vetor das alturas das montanhas,
E aí a gente já faz essa análise, né? Quem que é a montanha maior que a montanha 3 do lado esquerdo? Não tem. Você não tem montanha nenhuma. E pro lado direito você tem que a montanha 4. Lado esquerdo da montanha 2 tem a montanha 3, lado direito a montanha 4. E assim sucessivamente. Coloquei um zero ali, mas ignorem aquele zero. Na verdade era para ser vazio, né? Mas depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai ordenar. Ordenar de acordo com as alturas das montanhas que a gente analisou. Então, esse vetor, esse par vazio no início é a montanha 9, que é a maior montanha. Depois a gente vai a gente está fazendo de ordem decrescente, né? Na ordem decrescente. Então eu estou analisando a montanha 9, depois eu vou analisar a montanha 6, depois a montanha 4, depois a 3, depois a 2 e depois as duas montanhas 1. E por quê? Porque isso vai me ajudar. Porque primeiro eu preciso saber quem é que chega nas montanhas maiores, para depois saber quem chega nas montanhas menores, né? Porque as montanhas menores, elas dependem das montanhas maiores, então eu preciso fazer primeiro para elas. E isso já resolve parte do nosso problema, que a gente está combinando essas informações, né? E tendo esses valores dispostos assim, a gente consegue agora calcular o vetor de programação dinâmica, né? Dynamic Programming. O DP6 é a posição 6 do vetor de programação dinâmica. A gente vai inicializar esse vetor com todas as posições dele como 1, e aqui eu tô fazendo de forma mais elucidativa, não a gente vai guardar os índices e não as alturas, mas aqui a gente está fazendo pelas alturas para facilitar. Então, esse DP2, DP1, isso tudo é altura. Altura 1 no final ali, né? Enfim. O que eu estou fazendo aqui é maximizando entre o que eu já sei e o que é possível. Então, eu já sei que para chegar em mim mesmo, eu já sei que eu consigo chegar em mim mesmo. Já está inicializado como 1. Então, DP6 ali é esse 1. DP9 mais 1 está representando que o próprio DP9, que é a chegada do 9 nele mesmo, mais o 1 que é indo para o 6. Então, dá 2. E o máximo disso é 2. Mesma coisa eu vou fazer ali para o 4. Vai ser DP4 contra DP6 mais 1. E o máximo disso é 3. Eu já tinha calculado o 6 ali, então deu 3. Mesma coisa para o 3. DP3 contra DP4 mais 1. Eu tenho o máximo de 4. Ou seja, no máximo chegam 4 montanhas em DP3 até agora. E vai ser só isso mesmo, porque termina por aí os cálculos de DP3, né? Depois eu vou fazer para o 2. O 2 ele já nos dá o máximo 5 e a gente fica nesse 5. O máximo de montanhas que conseguem chegar neles é 5. Então, nisso a gente já consegue o nosso resultado de maneira muito rápida, né? Muito simples. Só que no final a gente vai... só que a gente tem que ir até o final para a gente saber realmente se é isso, né? Então, é basicamente isso. E para a gente achar esses valores laterais, a gente vai empilhar, né? Então eu tenho o 3, que é a primeira montanha. A primeira montanha, ela está no índice 0. E depois eu empilho a segunda montanha, que está no índice 1. E a regra implícita eu só consigo empilhar montanhas que têm valores menores, né? Então, o maior à direita, quando eu achar um elemento maior, eu vou armazenar ele nesse vetor de maior à direita. E eu vou dar pop, eu vou tirar da minha stack, da minha pilha, o elemento que é menor que ele. Eu vou fazendo isso recursivamente e guardando o meu valor a maior à direita para cada um que eu vou tirando. E no caso, o 4 é esse valor maior que 3 e o valor maior que 2. Primeiro eu tiro 2, depois eu tiro 3. Bom, bora pro código, né, galera?
Então bora codar, né, pessoal? Eu vou criar aqui um struct. Esse struct vai ser o struct da montanha. Por quê? Porque a gente vai ordenar ela, então a gente precisa guardar a informação guardar a informação do índice dela, né? Agora a gente vai fazer as nossas variáveis, né? Variável de entrada n, vai ler a variável de entrada n. Depois disso a gente vai criar o nosso vetor. Esse vetor de alturas. Beleza? Agora a gente vai criar nosso vetor das montanhas ordenadas, tá? Nisso a gente vai ler e a gente vai fazer a leitura, né, com for. E depois a gente começa a parte mais complicada. Vão acompanhando. Beleza. Então a gente já lê e já constrói o nosso struct, né? Nosso vetor de struct. Agora a gente vai criar vetores auxiliares para a gente armazenar os maiores à direita, né, para cada elemento, e os maiores à esquerda para cada elemento. Então a gente vai criar dois vetores, um L, né, vai inicializar ele com -1 para indicar a posição inválida, né, a posição que não foi preenchida ainda. Beleza. E a nossa stack, né? Ok. Então a gente vai fazer agora essa varredura que eu tinha citado antes. Vamos fazer a varredura para a direita e depois a varredura para a esquerda, né? Enquanto a nossa stack não for vazia, né? E o topo dela é menor do que o que a gente está lendo, ou seja, a gente encontrou uma montanha maior, né? Aí ele vai fazer aquela recursão que eu falei. Ele vai tirar os elementos da minha stack até sobrar um elemento que é maior, ou não sobrar nada e eu tenho que colocar um outro elemento lá, né? De qualquer forma, eu vou colocar esse elemento novo lá dentro dela. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, mas antes eu tenho que limpar essa pilha, né? Vou fazer para o lado reverso, né? Então a gente vai percorrer da posição final até a nossa posição inicial. E a gente vai armazenar no vetor esquerdo, né? No vetor que vai achar as montanhas maiores à esquerda. Beleza? Beleza. Então tá beleza. Agora a gente vai fazer o sort, né? A gente vai ordenar essa bagunça aí. Vamos lá, galera. Agora a gente vai começar a nossa programação dinâmica de fato, né? Declarar o nosso vector de DP aqui, né? Vector int. Beleza. Preencher tudo com uns, né? Que todas as montanhas chegam a si mesmas. Int. Tamanho do caminho máximo, né? Você vai fazer. A gente vai agora percorrer todos os elementos, tá? Primeiro, eu vou armazenar o atual, né? O elemento que eu estou analisando. Então, se a montanha atual ela pode ser alcançada por um lado ou outro, então a gente consegue
aumentar o caminho dela, né? O caminho é estendido. A gente vai fazer isso. Se maior para a esquerda dessa montanha, né? É diferente de -1, que é a nossa posição inválida, né? A gente pode fazer o seguinte. É aquele esqueminha lá que eu tinha mostrado antes, né? Fazer o máximo, pá. Ô, Jesus. Aqui parece mais complicado, mas se você pega a ideia, é bem simples, né? É que aqui a gente está trabalhando com os índices, lá a gente estava fazendo só com as alturas para facilitar a visualização, né? É isso aqui. Basicamente a gente vai fazer isso dos dois lados, então a gente vai fazer isso pro lado esquerdo e pro lado direito. O lado direito é a mesma coisa, né? Só copiar isso aqui. Tá. Beleza. No final a gente precisa maximizar em relação ao nosso caminho máximo atual. Então a gente precisa atualizar essa variávelzinha aqui, ó. Beleza? Ok? Então é isso. Bem isso mesmo. Aí a gente imprime o valor, mas vamos ver se vai dar certo, né? Não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Beleza, o código é esse. Vocês têm um código aí. Tira a foto. Dá um zoom. Vamos rodar esse código lá, vamos enviar e vocês vão ver se funciona ou não, né? Bom, agora a gente vai submeter aqui. Espero que dê certo. Deu vários erros de compilação, mas agora vai dar certo. Deu certo. O erro de compilação, galera, já que no meu código lá eu errei e gravei errado, é isso aqui, né? Eu esqueci esse D aqui no stdc. E esse abre parênteses, fecha parênteses no top e no pop. Aí vocês verifiquem os pops e tops aí, tá? Basicamente isso, galera. E um problema que é semelhante é o increase subsequence. Ele consiste em você procurar a maior subsequência dentro de um array que seja crescente, né? Também é de maximização. Nesse sentido, ele é parecido com esse problema aqui, mas não é, estruturalmente não é a mesma coisa, mas é semelhante na questão da maximização. Bom, se você gostou da aula, curte, deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal, siga nas redes sociais, no Instagram, e obrigado pela sua atenção. Esses aqui são os nossos orientadores, né? O professor André Rodrigues da Cruz e o professor Andrei Rimsa Álvares. Muito obrigado aí, gente. Até mais.